Se eu tenho 2 milhões de reais para investir hoje, será que eu consigo viver com uma renda passiva de 10 mil reais por mês, de forma perpétua, quer dizer, até o final da minha vida, sem me preocupar com a hipótese desse patrimônio acabar? E antes de responder, eu já digo, coisa não é tão simples assim, né? Para olhar a taxa Selic e falar, claro que dá, olha só, multiplicar. Tem um erro aqui muito grande que a maioria dos investidores cometem, que eu vou te mostrar também. E antes disso, você comenta aqui, é possível para você ou não? Você está me vendo aqui agora porque nesse momento tem um monte de criança que está fora de casa já há semana. É porque tem mais de 500 mil pessoas no Rio Grande do Sul que tiveram que sair de casa, sendo que muitas dessas pessoas perderam tudo pelas águas, muitas viram seus parentes, infelizmente, morrer, e é porque a gente ainda está em guerra. Se você, assim como eu, teve a sorte de não ser afetado pelas enchentes do Rio Grande do Sul, a forma que você tem de ajudar aqueles que foram afetados é doando. Aqui no Clube do Valor a gente está com uma campanha de arrecadação de fundos, estão sendo diretamente revertidos em alimentos, em itens de higiene pessoal, de limpeza, cobertores, agasalhos para aquelas pessoas que hoje vivem em galpões, que vivem em ginásio. Você pode nos ajudar a seguir com essa campanha que ainda se faz necessária, fazendo uma doação de qualquer valor aqui para esse Pix, ajudars@clubedovalor.com.br, ou se preferir, apontar o seu celular para essa chave aqui do QR Code, que é a chave Pix, que tem o nome do Felipe Almeida, meu sócio aqui no clube. Muito obrigado pela atenção e voltamos ao vídeo. Bom, eu vou te mostrar aqui 3 diferentes cenários para responder a dúvida desse vídeo. E já te adianto que cada um desses cenários traz uma resposta diferente. Eu quero começar com o primeiro cenário, que é o cenário que você vai investir com a segurança máxima. O que é a segurança máxima em termos de investimentos? É você investir num ativo que não tem risco de mercado, que é o risco desse ativo se desvalorizar em alguma crise ou em algum período um pouco maior, e que não tenha risco de crédito, que é o risco de você sofrer calote de quem está emitindo esse ativo. E o risco de calote ou de crédito ele existe na renda fixa. Então, aqui o cenário 1 é você investir no Tesouro Selic. É o ativo mais seguro da economia brasileira, mas para fins de simplificação, eu vou considerar que seria o mesmo risco de você investir, sei lá, num CDB emitido por um banco grande como Itaú e o Bradesco, que te traga 100% de retorno sobre o CDI. Tá? Que é um ativo quase tão seguro quanto o Tesouro Selic. Um ativo com retorno de 100% do CDI, historicamente, teria rendido todos os meses um pouquinho. Você nunca teria perdido dinheiro nele e a sua rentabilidade seria a rentabilidade do CDI. E aí, se você entrar no site do Banco Central, você vai ver qual é o CDI na data que você estiver assistindo esse vídeo que vai ser atemporal. E nesse exemplo aqui, você pode pensar, Ramiro, isso aqui rende 10,65% ao ano. Então, né, se eu tiver 2 milhões de reais e render 10,65% ao ano, pô, me sobra, né? Eu teria uma renda de R$ 17.750 por mês, certo? Errado. Tá? Tem 2 coisas aqui que você tem que levar em consideração no seu cálculo. O primeiro, o imposto de renda. Esse tipo de investimento, renda fixa, tem imposto de renda que varia de 22,5% até 15% sobre a rentabilidade desse ativo. E a segunda coisa que você tem que levar em consideração é a variação da própria inflação. O CDI, ele fica alto quando a inflação acumulada é mais alta e quando a inflação fica controlada, o CDI cai. Então, o correto aqui é calcular qual teria sido o retorno líquido de imposto de renda e real acima da inflação. Numa carteira como essa, tá? Sem risco nenhum, de 2010 até agora, ou seja, um período de quase 15 anos, de 2010 até aqui, um ativo assim teria rendido 9,37% ao ano, já líquido de imposto de renda. Se você investisse pelo Tesouro Direto, teria uma pequena taxa, e aí se a gente tirasse a inflação do período, te sobraria 3,25% ao ano na sua mão. Sendo que essa rentabilidade ela está cada vez menor, né? Se você tivesse começado a investir, por exemplo, em 2020, o seu retorno teria sido de 2% ao ano acima da inflação. Assim como se você tivesse começado a investir há mais tempo, sei lá, desde 2008, o retorno teria sido um pouco maior. Aí o comum, o que é de se esperar, que o retorno desse tipo de investimento sem risco vai ser sempre algo perto de 3% ao ano, beleza? Então, nesse caso, se a gente estimar um retorno de 3% ao ano, você poderia tirar R$ 5.000 por mês de uma carteira de 2 milhões sem ter o risco de ver essa carteira aí virar zero, né? Ser dilapidada. Resposta, não dá nesse cenário. Mas vamos para outro cenário. Se você está me assistindo aqui, você estuda sobre investimentos, você sabe que existem investimentos melhores do que esse. Se a gente está se conhecendo agora, é prazer, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor de investimentos, cofundador do Clube, uma empresa que cuida de mais de 2 bilhões de reais de patrimônio dos nossos clientes e muitas vezes nos conhecem pela internet, fazendo pesquisas sobre quais são bons investimentos. E aí quem entende um pouquinho do mercado
sabe que existem títulos públicos com tanto risco de calote quanto o Tesouro Selic, ou seja, zero, e que rendem mais. Como, por exemplo, os Tesouro Pré-Fixado ou os Tesouro IPCA+, que justamente prometem, né, uma rentabilidade de inflação mais uma determinada taxa ao ano. E aí você pode pensar, pô, se eu fosse investir num Tesouro IPCA+, e conseguisse uma taxa de 6,10% ao ano, calculando aqui, eu conseguiria exatamente viver com mais de 10 mil reais por mês. Certo? Errado, porque aqui você tem que descontar também o imposto de renda, que quanto maior for o IPCA do período, maior vai ser. Porque o seu retorno nominal vai ser maior, o lucro vai ser maior e a alíquota do imposto de renda incide sobre um lucro maior. Tem duas formas de calcular qual seria o seu retorno líquido. Tá? Primeiro, uma simplificação. Você vem aqui e vê quanto teria rendido, né, 6,10% ao ano, mais inflação, vamos colocar de 5,7% ao ano a inflação, que foi a inflação histórica aqui no Brasil. Teria visto que o retorno bruto teria sido de 12%, tira imposto de renda de 15%, sobraria 10, tira a inflação, sobraria 4,38. Essa é uma forma de você calcular. A outra forma é ver quanto teria rendido historicamente uma carteira com títulos do Tesouro IPCA+. E assim como existem índices de ações, como o Ibovespa, né, que representa uma carteira diversificada de ações, existem índices de renda fixa como o IMAB. Seria tipo uma carteira cheia de tesouros IPCA+. E essa carteira, de 2010 até aqui, os últimos 15 anos, teria rendido mais ou menos 5,57% ao ano acima da inflação. Lembrando que em 2010, esses ativos prometiam, na média, IPCA mais 6,5%. Então é muito coerente a gente ver um retorno um pouco abaixo disso, líquido de imposto de renda. Se hoje eles estão prometendo um pouco menos do que prometiam em 2010, bem tranquilo a gente simular aí uns 4,5% acima da inflação. Novo líquido de imposto de renda que faria você, sem grandes riscos, conseguir ver de renda com R$ 7.500 por mês. É perto de 10 mil, mas não daria. O que me leva para um terceiro cenário. Né? Quem já estudou sobre investimentos ouviu cedo ou tarde que quanto maior o risco você correr, maior o potencial de retorno. E o Tesouro IPCA+, que eu acabei de mostrar, embora não tenha risco de calote, tem risco de mercado. Por exemplo, quem investiu no Tesouro IPCA+ em 2013 perdeu bastante dinheiro ao longo do ano seguinte, perdeu mais ou menos 30% do seu investimento e demorou uns 3, 4 anos para voltar ao 0 a 0. Se você tivesse investido numa carteira só com Tesouro IPCA em janeiro de 2013, o seu retorno real até hoje teria sido de 3,70% ao ano. Então existe esse negócio chamado risco de mercado, que está presente em ativos que não rendem todo dia uma linha reta para cima, como o CDI. Bom, se você corresse mais risco de mercado e investisse em ações numa carteira com essa composição, metade ações brasileiras, metade ações norte-americanas, e investisse desde 2010 nessa carteira, seguindo a estratégia das ações mais baratas da bolsa e replicando a bolsa norte-americana em reais. Nesse caso aqui, o seu retorno teria sido de 13% ao ano. Se você tivesse um profissional que cobrasse 1,5% ao ano para te assessorar, seu retorno ainda assim seria de 12% ao ano, descontado a inflação. Nesse caso aqui, tá, com patrimônio de 2 milhões de reais, você conseguiria viver e sobrar dinheiro. Agora você pergunta, Ramiro, você acha que esse é um cálculo que eu posso fazer? A resposta é que não, porque o cara que vai investir nesse terceiro cenário, ele tem que ser muito tolerante ao risco, ele tem que entender muito de investimentos, tem que saber o que está fazendo, ter sangue frio e também um pouco de sorte, porque ele está correndo mais. Por isso eu queria te introduzir um quarto cenário, que seria montar uma carteira diversificada em 6 diferentes classes de ativos, como ações norte-americanas, ações brasileiras, fundos imobiliários, renda fixa, pré-fixada, pós-fixada e atrelada à inflação. E de preferência com estratégias claras para selecionar esses ativos, como as ações mais baratas da bolsa na parte de ações brasileiras, como a estratégia da escada de títulos de crédito privado, como na parte de renda fixa. E é justamente o trabalho que a gente faz aqui para os nossos clientes de Wealth, que são pessoas com mais de 500 mil reais de patrimônio por longo prazo, algumas com 1, outras com 2, outras com 10 milhões acumulados ou mais, que não tem tempo para se dedicar aos investimentos e querem conseguir viver de renda, ou lá na frente ou hoje. Querem ter a tranquilidade de poder pisar no freio, de desacelerar, de ver uma vida mais leve, e justamente por isso nos contratam para a gente otimizar essa conta. O que você pode esperar de um trabalho bem feito de investimento? Vamos considerar aqui que você é um cara que suporta um determinado nível de risco e poderia investir 20% de peso em ações brasileiras, 20% em ações norte-americanas, 20% em fundos imobiliários, 20% renda fixa e inflação, 10% e 10% em pré e pós-fixada. Nesse caso aqui, historicamente, teria rendido mais ou menos 7% ao ano, com menos volatilidade, com menos
risco do que nos demais cenários que eu mostrei, tirando o primeiro cenário que não tem risco nenhum. Então o que eu acho que dá para esperar aqui? Você pode esperar, se bem investido, líquido de imposto de renda acima da inflação, que a sua carteira vá render 6% ao ano. De novo, se bem investido, é isso que eu acho que você pode esperar. Já vou te mostrar o que aconteceria com 2 milhões de reais. Mas antes, se você quiser entender como é que a gente trabalha e quiser uma segunda opinião sobre a sua carteira de investimento, que é que algum especialista aqui formado por mim no Clube do Valor olhe para como você está investindo, para os seus objetivos, para a forma que a sua carteira está montada e mostre o que a gente faria, tudo isso de graça. Tá? Porque essa aqui é a primeira etapa do nosso serviço e essa etapa ela é gratuita para você ter uma amostra de como a gente trabalha. Eu queria te dizer que a gente está com vagas abertas, de novo, gratuitas, para sessões de análise diagnóstico de carteira. Se você está assistindo esse vídeo e tem mais de 500 mil reais, está apto a pegar uma dessas vagas. Para isso, basta preencher um rápido formulário, que eu vou deixar aqui no link na descrição, ou aqui neste card que vai aparecer. Você preenche esse formulário, nossa equipe avalia suas respostas e entra em contato contigo. Assim você vai entender melhor como é que a gente faz esse trabalho, que a gente orienta os nossos clientes a esperar, dependendo da composição da carteira, é claro, um retorno acima de 6% ao ano descontado da inflação, o que para uma carteira de 2 milhões de reais seria exatamente 10 mil reais por mês. Inclusive, tá? Se você tivesse investido desde janeiro de 2020 desta forma aqui e feito resgates mensais de 10 mil por mês, hoje você teria mais ou menos 6 milhões de reais, poderia estar resgatando quase 40 mil, que é o equivalente a 10 mil reais a dinheiro de hoje. 15 anos atrás, até um pouco mais do que isso, e conseguiria estar vivendo de forma muito confortável, sem dilapidar o seu patrimônio. Beleza? Se você quiser conhecer melhor o nosso trabalho, preenche o formulário que eu vou deixar aqui. E se você quiser ver vídeos em que eu analiso a carteira de investimentos de inscritos, vou deixar aqui uma playlist bem complementar ao vídeo que você está assistindo agora. Grande abraço e até mais.